José Lino Souza Barros. 10h09, hoje terça, dia de falarmos com o médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Bom dia. Bom dia, Zé Lino. Bom, nosso assunto de hoje é a obesidade e a inocência das pessoas gordas. Como é que a obesidade pode ser definida? É um tema até polêmico, né? É verdade. Inocência dos gordos, né? É verdade, tem razão. Bem, a definição de obesidade é completamente contraditória, muito insatisfatória. Quer dizer, a definição assim, óbvia, seria ingestão de quantidade de alimentos, proteínas, gorduras e hidratos de carbono superior às necessidades básicas dos indivíduos, às atividades físicas e ao crescimento. Agora, qual que seria a necessidade básica dos indivíduos para as necessidades físicas e ao crescimento? Aí que existe, aí que é a grande dúvida. Quer dizer, que a definição varia de acordo com cada pessoa, de acordo com a sua atividade física, de acordo com o sedentarismo da mesma. Quer dizer, habitualmente, quem come mais de 1.500 calorias por dia vai engordando um pouquinho. Então, a obesidade não tem uma definição assim clara e clássica para a gente falar assim, não, a obesidade é isso e isso. Ivan, milhares de pessoas fazem uso de moderadores de apetite. Mas antes de falarmos dos moderadores, por que as pessoas se referem à inocência das pessoas gordas? Então, veja bem. É lógico que essa pergunta, essa terceira, vai estar incluída na segunda também. Uhum. Então, veja bem. Por que nós só invertemos. Exato, exato. Falar primeiro e vai ser melhor responder essa primeira, que a outra complementa. Uhum. Então, veja bem. Por que o gordo ou a gorda pode ser chamado de inocente? Se é que os gordos podem ficar tranquilos, né? Se é que podem, né? Quer dizer, os gordos não são gordos por culpa deles. Quer dizer, você ter quilos a mais, gostar de comer e já ter tentado vários tipos de dieta sem sucesso, é um problema que envolve problemas genéticos, problemas culturais e problemas ambientais. Eu mesmo conheço uma mulher que emagreceu 400 quilos ali. 400. Ela engordava 20 e emagrecia 25. Engordava 15 emagrecia 20. Então, num espaço de 8 anos, ela emagreceu 400 quilos. Veja bem. Mas em compensação engordou? Não, ela nunca ficou magra, porque ela emagrecia 20 engordava 25. Emagrecia 15 engordava 10. Quer dizer, ela nunca ficava magra. Ela emagreceu 400, mas engordou 400 também. Da mesma forma. Então, veja bem. Quer dizer, então o que a gente tem que condenar não é o gordo, nós temos que condenar são os fatores metabólicos, genéticos, psíquicos e ambientais. O fato do indivíduo comer mais não quer dizer que ele seja culpado por isso. Quer dizer, há fatores psíquicos, alterações hormonais, que são raras, não são comuns, principalmente da tireoide, e alterações orgânicas, como o funcionamento do estômago, que independe da pessoa. Nos Estados Unidos, na Universidade de Massachusetts, há pouco tempo fizeram uma pesquisa e concluíram que 30% das pessoas têm como causa principal da sua gordura um componente genético familiar. E os outros 70% seriam os problemas culturais e ambientais. Agora veja bem, e quantas pessoas que nós conhecemos que ingerem a mesma quantidade de comida de um gordo e elas não emagrecem e os outros engordam? Agora, os gordos, né, se submetem a todos os tratamentos que dizem ser bom para emagrecer. Por isso é que eu reluto em falar na inocência dos gordos. Eles não questionam os tratamentos, tomam remédios que não sabe o que é, remédios feitos em farmácias não idôneas, medicamentos com código que só o médico sabe, injeções, colágenos, bandagens, leem livros e mais livros da obesidade, enriquece os autores dos best-sellers. Quer dizer, e os gordos querem sempre uma mágica. E não existe essa mágica ou varinha de condão. E é muito comum, principalmente as mulheres, chegarem ao consultório do médico para emagrecer e falar assim: eu quero emagrecer rápido, doutor, eu tenho que ir para a praia, eu tenho um vestido para a festa tal, o vestido não entra em mim. Quer dizer, isso mostra que as pessoas são inocentes, querem que emagrecerem da noite para o dia. E eu lembro, isso não é privilégio de gente, assim, às vezes, que não é estudado. Há pouco tempo eu tenho um médico cliente que é famoso, meu amigo, meu antigo aqui. Então ele estava preocupado em emagrecer em novembro, porque o smoke dele não servia para ir no Réveillon do Automóvel Clube. Quer dizer, isso não é privilégio de quem não é médico. O camarada é médico. Você vê que santa ignorância. Agora, no fundo, os gordos são inocentes. Por quê? Eles submetem a toda essa panaceia da indústria, cremes, as academias que cobram adiantado. Quer dizer, como é que as academias fazem? Chega lá, cobram 10 sessões. O indivíduo vai na primeira e na segunda, aí depois não vai mais. Então ele é o golpe, né? Ele frequentou 2 vezes, mas pagou adiantado, eles não devolvem dinheiro. Outra inocência dos gordos. Gastam rios de dinheiro, procuram médicos infindáveis,
Procura um médico em qualquer lugar. Uma ocasião tinha todo mundo de Belo Horizonte, tinha Araraquara. Você lembra disso? É verdade, eu Há lembro. uns 10 anos atrás. Depois todo mundo ia em Barroso. Depois todo mundo ia não sei aonde. Quer dizer, mais uma vez, quer dizer, o indivíduo procurando a varinha mágica. E veja bem, no Brasil existe 15 milhões de gordos. Quer dizer, 10% da população ativa. E isso é um grande filé mignon para o marketing da indústria. Agora, outra coisa que é outro conto do vigário, que as pessoas caem muito, é o problema do colágeno. Veja bem, o colágeno chegou aí, foi lançado como uma droga miraculosa para acabar com a obesidade e a flacidez. E nos Estados Unidos existe um livro chamado The Last Chance Diet, de 1976, que é uma dieta à base de colágeno que vendeu 1,5 milhão de livros. E que, segundo as estatísticas, mais de 60% das pessoas morreram por causa dessa dieta do colágeno. Por causa de quê? A dieta do colágeno é uma dieta que por deficiência proteica. Porque o colágeno é curioso. O colágeno é uma substância, que são moléculas de proteínas entrelaçadas, e por isso dão mais estrutura à pele. E elas geralmente são retiradas dos tendões. Agora, quando o colágeno é hidrolisado no organismo, ele é extraído da pele e dos tendões e o colágeno pode causar arritmias cardíacas, que são doenças que podem levar o indivíduo a morrer. Agora, então, veja bem, outro dia, não sei se você leu na Veja a reportagem da Rosana Collor, você leu? A página amarela? Então, veja bem, a Rosana Collor, esposa do presidente da República, dizia o seguinte: eu fiz um regime da Cláudia Raia e tomei o remédio da Cláudia Raia, emagreci 10 quilos. Quer dizer, ela não consultou médico nem nada. Agora, isso é a Cláudia, isso é a mulher do presidente da República que tem acesso a qualquer médico do Brasil e do mundo. Veja bem, nós, os pobres mortais. Quer dizer, então por isso é que todo mundo, quando vê uma pessoa emagrecer, quer saber quem que emagreceu, como é que é o tratamento dela, quer fazer xerox da receita, quer fazer xerox da dieta e assim por diante. Agora, outro caso interessante do colágeno, não sei se você recorda, saiu uma reportagem no Jornal do Brasil, dizendo assim: o colágeno, a Luma de Oliveira, a Luísa Brunetti, a Cláudia Raia fizeram tratamento com colágeno. Então as mulheres todas, com razão, ficam loucas, querendo ter o corpo igual da Luísa Brunetti, igual da Cláudia Raia, igual da Luma de Oliveira. Mas acontece que essas mulheres fazem ginástica 4 horas por dia, fazem uma alimentação saudável, e então a indústria do emagrecimento vende a imagem da beleza dessas mulheres que só têm o corpo e não têm a cabeça, e que precisam vivem através do corpo. Não quer dizer que não tem mulher que não tem cabeça, evidente que tem muitas, a grande maioria tem. Mas essas mulheres que vendem a imagem pelo físico, quer dizer, elas se submetem a infindáveis sessões de torturas, de ginásticas, de bandagens, para se manterem magras, porque senão elas perdem um lugar para outro. Já falou sobre os moderadores ou quer Não, falar agora mais? vamos falar sobre os Vamos lá? moderadores, né? Quer dizer, então, as pessoas devem ou não tomar remédios para tirar o apetite? Essa é outra questão polêmica. Os remédios para tirar apetite são alopáticos, não são homeopáticos. Então, quais são os remédios? É o Moderex, é o Dualid, Hipofagin, Inibex e vários outros. Hipofagin e tal. Agora, alguns médicos dizem o seguinte, que as drogas não são eficazes porque não atingem o núcleo da doença, porque o núcleo da doença seria a parte genética, a parte ambiental e a parte cultural. Porque, na verdade, quem quer emagrecer não quer emagrecer, quer ficar magro. Mas querem que as coisas mudem, mas querem que deixem elas como estão. Então a pessoa quer fazer todos os tipos de tratamento, mas não quer mudar o hábito de comer. Então, o fator, Zé, o fator genético, né? Antes nós poderíamos dizer, como o Antônio Magno disse, seria imexível, né? Imexível. Fator genético. Para frasear lá o ministro. Agora já é mexível, porque a engenharia genética mexe nos fatores genéticos. Agora, tem um grupo de médicos que acredita, como eu, acredita que a cura da obesidade deve restringir a dieta e um acompanhamento que visa mudar certos hábitos da pessoa. Não importa que o tratamento demore 6 meses, 1 ano, 2, não importa. Porque o importante não é a pessoa emagrecer, o importante é a pessoa ficar magra. Agora, já tem outros médicos que acreditam que o medicamento alopático para tirar fome tem um efeito positivo a curto prazo, né? Mas que tem o problema das doses. Há pouco tempo mesmo eu atendi uma mulher que tomava Inibex há 6 anos. Ela tomava Inibex para emagrecer. Quer dizer, então ela não consultava mais, ela procurava um médico amigo dela e esse médico já dava receita para ela. Quer dizer, então, o indivíduo que toma o remédio para emagrecer é o grave problema da dependência,
E começa o remédio da euforia, quando está agindo, depois da depressão. Aí começa o ciclo vicioso. O indivíduo toma a droga, euforia. Acaba o efeito depressão. Mais droga, euforia. Aí a pessoa, com certeza, fica dependente. Doutor Ivan, algumas pessoas apelam para simpatias para emagrecer e acabam conseguindo perder alguns quilos. Na verdade, qual é a força de uma simpatia no processo de emagrecimento, hein? Bem, as simpatias na medicina popular, é muito divulgado, até às vezes por falta de oportunidade das pessoas terem acesso aos médicos, principalmente por causa do preço de tratamento, essas coisas todas. Agora, as simpatias no final correspondem a um efeito positivo, um fator psicológico das pessoas que no fundo querem realmente emagrecer. Então, seria uma cura da alma, da pessoa, do psique da pessoa. Quer dizer, então a pessoa fala assim, eu vou fazer o regime da lua e vou emagrecer. Bem, ela emagrece. Eu vou fazer o regime da Beverly Hills, que é das frutas, emagrece. Eu vou fazer o regime das calorias não engorda, emagrece. Eu vou fazer o regime do só é gordo quem quer, daquele Dr. João Shoa. Quer dizer, o livro vendeu 2 milhões de exemplares, enriqueceu o moço. Ninguém fala nele mais, Alino. Ele hoje deve ser gordo. Alino, você já viu falar nele? Não, nunca mais. Aqui em Belo Horizonte tinha um médico famosíssimo, dos mais famosos endocrinologistas, que a mulher dele pesava 100 quilos. Quer dizer, ela não podia aparecer no consultório dele, que era uma desvalorização total, né? Então, as simpatias, quer dizer, as simpatias funcionam realmente. Quer dizer, as crendices populares, tudo tem o que a minha avó contou, que os nossos avós contaram, que os nossos tios contaram. Quer dizer, isso tudo tem a ver. Agora, no fundo, se você fechar a boca, você emagrece. Agora, para você ficar magro, é que é outra história. Que a pessoa fala assim, eu estava fazendo um regime, agora eu não estou mais, agora eu posso. Então, não pode. A pessoa teria que se cuidar constantemente para permanecer magro. Quer dizer, isso implica numa mudança de hábito, numa atitude positiva com os fatores ambientais, enfrentar a pressão de grupo. Ninguém quer ver uma mulher magra, bonita, porque a mulher magra incomoda. Ô Zé Lino, outro dia, só lembrando aqui, outro dia uma cliente foi no meu consultório, e ela emagreceu 10 quilos, uma menina bonita, né? Uma loura bonita, de 20 e poucos anos. E ela tem um filho só. E o marido dela preocupado, porque ela estava um corpo de mis, né? Falou assim, já está na hora de nós arrumar outro filho. Quer dizer, o camarada estava enciumado, porque a mulher estava tão bonita. Queria engordar a mulher. Queria engordar a mulher de novo. Quer dizer, você pode um negócio desse? Quer dizer, como é que é o inconsciente das pessoas? Quer dizer, ele não vai ficar engordando ela a vida inteira, né? Quer dizer, depois engorda de comida. E nem pôr o filho a vida toda na barriga dela, né? Bom, o culto ao corpo bem feito, que ainda continua na moda, a gente sabe, leva muitas pessoas a cultivar uma verdadeira paranoia contra a obesidade. Quando é que a pessoa é considerada uma pessoa gorda? Isso varia muito. Porque, por exemplo, assim, claramente, nos homens, por exemplo, um homem que mede 1,70 m, teoricamente ele teria que pesar 70 quilos. Então, isso seria o padrão do homem normal. Quer dizer, não vamos considerar se a pessoa é brevilínea ou longilínea. Brevilíneo são essas pessoas gordinhas, amassadinhas. E longilíneo são as pessoas finas, compridas. Então, vejam bem, isso nos homens. Nas mulheres, diferencia um pouquinho. Quando a mulher tem 1,70 m, então se ela é longilínea, se ela é mais fina, se ela tem as mãos finas, os braços finos e as pernas finas, então habitualmente ela teria que pesar 60 quilos. Seria o peso ideal. Se a mulher é mais gordinha, ela é mais brevilínea, tem os braços mais pesados, tem mais ossos, mas ela seria o que nós chamamos de carbodenoide, e as pessoas magras seria hidrogenoide. Essas mulheres, então, 1,70 m, elas teriam no peso do homem, que seriam 70 quilos. Agora, os manequins, essas mulheres magrinhas, os manequins geralmente têm, quer dizer, um manequim de 1,70 m, por exemplo, a Luma de Oliveira, ela tem 1,78 m. Então, teoricamente, ela teria que pesar 68 quilos. Ela pesa 58, ela pesa 20 quilos a menos do que ela deveria pesar. Quando se ela pesasse 4 a menos dos 10, 14 a menos, ela já teria no peso bom. Então, basicamente, o peso do homem é igual ao centímetro, 1,70 m, 70 quilos seria o peso ideal. E a mulher, se a mulher for fina, 1,70 m, o peso ideal dela seria 60 quilos, 10 a menos, as mulheres brevilíneas, as mais gordinhas, 1,70 m, 70 quilos. Agora, sobre criança, semana que vem nós vamos falar sobre obesidade infantil, que é um assunto à parte, que é um assunto muito polêmico.
Fazer um intervalo sem comercial e daqui a pouquinho a gente continua conversando com o médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Já 10h23 em Belo Horizonte. Festival de cama, mesa e banho na maior loja do Varejão das Fábricas, Oiapoque com Curitiba. Ofertas em tecidos finos, figurinistas, seção de armarinho, lanchonete para você, estacionamento coberto, toalha de mesa Kasten de 1,40 por 1,40, lindas estampas de 1.280 por 790, jogos de banho e cama, Artex Garcia, Kasten, Santista e Teca, 30% de desconto na nota e muito mais na loja do Varejão das Fábricas Oiapoque com Curitiba. Itatiaia. Joselino Souza Barros. Nós estamos conversando com o médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Quais são as novidades no tratamento à obesidade, hein? Bem, como a indústria do gordo é uma indústria à seção, que fatura milhões de dólares, os laboratórios procuram exaustivamente alguma coisa que emagreça as pessoas e que não façam mal, como os remédios alopáticos, que têm essas contraindicações, dão a dependência orgânica e os efeitos colaterais. Então agora a grande novidade na Europa é um remédio chamado Isomeride. Não existe no Brasil ainda. Ixi, Então, anota aí, Naí, porque vão pedir isso doidão. Já fizemos, né? Programa, né? Sobre esse assunto? Então, tá certo, tem razão. Essa novidade seria esse remédio, que seria um remédio que as pessoas, que os gordos, eles persistem no hábito de comer muito carboidratos, doces, massas e farinhas. Então esse remédio, teoricamente, faria com que as pessoas deixariam de comer carboidratos, os doces, as massas, as farinhas, e comessem mais proteínas. Então isso, quer dizer, esperamos que não seja moda. Esperando que não seja moda. Quer dizer, esse remédio, como é que ele agiria? Teoricamente, ele agiria regulando o termostato alimentar do indivíduo, fazendo com que ele comesse mais proteínas e evitasse carboidratos, farinhas e doces. Agora, esperamos também que isso não seja mais um modismo que chega e entra e passa de uma vez. Como é que a homeopatia trata da obesidade, hein? Bem, a homeopatia trata da obesidade como qualquer outra doença. Ela tenta tratar da pessoa, como eu sempre falo aqui, no geral, e tenta tratar também da obesidade no senso lato. Agora, existe algum remédio da homeopatia? Eles sempre me perguntam, existe algum remédio da homeopatia para tirar a fome? Não. A homeopatia não tem remédio que tira a fome. A homeopatia não tem moderador de apetite. O moderador de apetite é remédio alopático. Então, esses remédios que tiram a fome são alopáticos. Então, o homeopata, ele para tratar de uma pessoa obesa, ele às vezes ele precisa enfocar aquela pessoa, o que está passando com aquela pessoa. Não adianta a pessoa, o médico, que seja alopata ou homeopata, dar um medicamento para a pessoa e 2 meses depois ela volta lá e fala assim, doutor, eu emagreci 10 quilos. Quer dizer, então ela está muito feliz fisicamente, mas está malissimamente, mentalmente e psicamente. Então é muito mais importante que a pessoa volte no consultório depois e fale assim, doutor, eu estou bem comigo mesmo, emagreci 2 quilos, 3 quilos, tentei mudar o hábito, estou conseguindo mudar o hábito. Quer dizer, isso é um tratamento a longo prazo. Não existe mágica, não existe varinha de condão. A obesidade é uma doença chata, é uma doença que precisa de um envolvimento médico, senão o doente, as pessoas ficam procurando infindáveis médicos e nunca emagrecem, ficam sempre gordas. Perguntas de ouvintes, vamos tentar responder rapidinho, porque o nosso tempo está passando. Antônio, que é do Barreiro, tem 1,78 m, pesa 59 quilos, pede um tratamento ou um remédio para engordar. Esse é o contrário, Zé? Esse é o contrário. Bem, eu não tenho um remédio de homeopatia, não tem. Alopatia, existe muitos remédios para engordar. Existe o Postavit antigo que todo mundo tomava, Postafem, quer dizer, um remédio que é um antialérgico que dá sono e engorda as pessoas. Isso é alopatia. Agora, na homeopatia, às vezes a sua magreza, teoricamente aqui, você está realmente magro, 10, 11 quilos a menos. Estaria ligado com a sua constituição física e às vezes esse peso seria o seu peso ideal para você. E você não teria que ter essa preocupação em engordar. Na homeopatia, há tratamento para quisto sebáceo sem cirurgia, Ana Maria da Floresta? Existe. Na homeopatia existe tratamento para todos os cistos. Cisto sebáceos, cisto pilonidal, cisto ovário, quer dizer que quisto e cisto são sinônimos, né? O cisto ovário, tanto do lado direito como do lado esquerdo, existe o tratamento da homeopatia, existem remédios que furam cistos. Existe o tropismo para o cisto sebáceo, tropismo para o cisto ovário, etc. O Carlos do Jardim América pergunta se tem alguma receita boa para queimar gordura da barriga, desde que não seja maçarico, né? Hein, Carlos?
A receita para queimar a gordura da barriga, primeiro é o seguinte, comer menos, né? Essa é fundamental. E depois fazer ginástica, principalmente aquela ginástica abdominal. Quer dizer, essa ginástica abdominal é que fortalece os músculos da barriga. E outra coisa, não tomar cerveja, porque a cerveja não engorda, ao contrário do que todo mundo fala. A cerveja, a caloria da cerveja, uma garrafa de cerveja tem 130 calorias. O que a cerveja tem, ela tem um tropismo para a gordura abdominal. Então, quem bebe muita cerveja tem tendência a ficar barrigudinho. Mas a cerveja não engorda, ao contrário do que todo mundo fala. Marlene do Serrano tem 32 anos, 3 filhos, 1,70 m, 55 quilos. Ela sempre ouve as pessoas falarem que ela está muito magra. Pergunta se há uma tabela para calcular isso. Bem, a tabela foi o que eu falei. Se você tem 1,70 m, se você é longilínea, com certeza deve ser, seu peso certo seria 60 quilos. Se você tem 5 a menos, quer dizer, então você tem um corpo de manequim. Não quer dizer que você está magra. Você tem um corpo de manequim e você deve ser uma mulher assim, invejada pelas outras mulheres todas, com certeza. Lúcia da Floresta, na homeopatia há tratamento para pessoas muito nervosas? Existe, lógico. Quer dizer, a homeopatia, como ela trata da pessoa no todo, ela tenta identificar quais são as angústias, as perdas, os traumas, a individualidade da pessoa. Como a homeopatia tenta individualizar a pessoa, então ela tem, assim, ela trata muito bem das pessoas nervosas. Ô, Zelino, eu sei que você está com o tempo estourado, mas outro dia uma ouvinte do programa aqui me consultou, porque escutava o programa. Então ela tinha um medo de chuva, só corroborando esse problema aí. A mulher ficava louca quando via chuva, trovão e tudo. Entrava debaixo da cama. Voltou lá e tinha umas manchas na pele também. Então ela foi consultar preocupada com as peles da mancha, com as manchas na pele. Mas o fundo de pano dela era muito mais importante do que as manchas na pele. Quer dizer, então você, as manchas na pele seriam as últimas coisas que vão melhorar. Ela voltou lá depois e falou assim: doutor, eu estou horrorizado. Teve relâmpago, teve trovão. Eu chamei meus meninos para ver o relâmpago, trovão. Quer dizer, a mulher melhorou ela ficou melhor. Quer dizer, o estado emocional dela melhorou, assim, 100%, substancialmente, segundo as próprias palavras dela. Quer dizer, e as manchas vão melhorar? Vão. Mas numa segunda etapa, que é as coisas mentais, a homeopatia melhora de dentro para fora. Quer dizer, e as coisas na pele são fora. E a pele é o lugar menos importante do corpo. A segunda parte da pergunta da Lúcia. A irmã dela fumou 23 anos e agora parou. Adquiriu uma tremedeira enorme. Pergunta se há remédio para isso. Essa tremedeira pode ser consequência de ter parado de fumar? Não, a tremedeira, quer dizer, o cigarro intoxica a pessoa, né? Então a tremedeira pode estar associado a isso. Agora, porque a nicotina, quando a pessoa para de fumar, o que acontece? A nicotina, ela começa a ver, mais o metabolismo basal dela muda. Então o metabolismo basal mudando, pode ser que ela entre em algum processo de hipoglicemia e tenha necessidade de comer mais. Então, agora, essa tremedeira isoladamente teria que ser feita se a pessoa está com problema de glicose, se é um problema emocional pela falta da intoxicação da nicotina. Não seria assim, numa palavrinha que eu falaria para você. Agora, existe remédio para isso? Existe. Só que não é uma fórmula mágica que eu tiro do coletinho aqui e falo assim: toma isso. A Áurea do Carlos Prates diz que está grávida de 1 mês e sempre teve o hábito de alisar os cabelos. Pergunta se pode continuar a fazer isso. Não tem nada a ver. Pode, tranquilo. Quer dizer, as mulheres grávidas não devem tomar remédios alopáticos até o 3º mês de gravidez. Coisas externas que não penetram no organismo, como alisar essas coisas químicas que passam no cabelo, não tem nada a ver. Agora, esse remédio que passa no cabelo, minoxidil, que é o Regaine, esse remédio é perigoso. As mulheres não devem passar, que é o remédio que é falado aí para calvície, porque inclusive domingo, coincidentemente, saiu um artigo do professor Murat mostrando as graves contraindicações que eles existem. E inclusive em mulher grávida é pior, porque ele é absorvido pela mucosa da cabeça e passa para o organismo, podendo passar para a placenta e prejudicar o menino. Roberto, que mora no Eldorado, na homeopatia, há remédio contra fobia? Existe, muitos remédios. Existem remédios. Quer dizer, tem o caso o caso que eu contei aqui da mulher que tinha medo do ladrão, né? Você lembra, né? Que ficou 20 anos com medo do ladrão, até que um dia o ladrão chegou e falou: até que enfim você chegou, né? Quer dizer, isso é uma brincadeira. Mas as fobias, quer dizer, quando a fobia interfere na vida da pessoa, quer dizer, então essa fobia tem tratamento. Agora, se é uma fobia, por exemplo, você tem um medo de um cachorro policial, eu também tenho.
Agora, se você tem medo de avião, não consegue entrar no avião, se você não consegue sair de noite sozinho, se você tem medo de escuro, então são fobias que interferem na sua vida pessoal. Aí, com certeza, existe um tratamento que seria um tratamento do Roberto, não um remédio assim. Medo de cachorro, tal remédio. Medo de chuva, tal remédio. Medo de cobra, tal remédio. Bem, a homeopatia não é assim. A homeopatia é o contrário. Vai até a próxima terça, né? Obrigado, Zé. Até a próxima. Até a próxima, bom dia. Bom dia.